Essa indicação do tema, como eu estava falando anteriormente, ela pode parecer fácil, né, mas ela vai trazer essas particularidades, principalmente num conjunto de itens que a gente deve observar. É uma festa temática, mas essa festa temática, vou ter uns ingredientes para dar conta das questões temáticas que a festa envolve, então isso é sempre um ponto importante, né, que vocês, se for uma festa temática em relação de camarão, eu vou conseguir. Então, observem isso também para vocês, quanto a pensar a festa num sentido se está dando certo, se não está dando certo, o que, que eu posso fazer é, neste aspecto, né? Pensar a festa é sempre importante que vocês consigam, então, dar conta de atender o cliente com certa satisfação. Eu acho que este é um ponto significativo quando a gente está falando de uma festa temática. Né, pensar o evento, buscar saber a quantidade de comida e das comidas que a gente vai servir. Né? Saber esse número não é apenas suficiente, né? É buscar entender como eu posso atender o meu cliente de forma satisfatória, né, em que o meu evento tenha um sucesso. Então, buscar saber não somente o número de convidados é uma parte de todo o jogo do planejamento. É preciso entender também se esse evento vai ter um serviço de comidas, né? Ou seja, eu vou ter antes bife à la carte, eu vou ter coquetel, eu vou ter outros produtos servidos, né? Quais outros serviços que eu vou ter antes? Então, uma recomendação importante é que vocês não somente procurem conhecer o perfil dos clientes de vocês e o número de participantes, mas que vocês também possam se atentar às particularidades mais amplas, para que vocês possam, então, como é que eu posso dizer, conseguir coletar um conjunto de informações o mais amplo possível, né? Porque vocês consigam entender a faixa etária, qual é o sexo predominante desse participante do evento, como é que está se pensando o evento, né? Como é que vocês estão pensando o evento para atender, então, como é que vocês estão pensando para atender o cliente, né? Então, isso tudo faz parte do grande jogo, né? Pensar isso também é uma parte interessante. Qual é a profissão, qual é a classe, né? A classe social dessas pessoas que vão ir. A classe social também vai determinar a gente, não é uma questão de inclusão ou exclusão, é pensar a classe social vai me dar um bom direcionamento também no cardápio, as preferências culturais, o horário, as eventuais restrições alimentares, né? E essas restrições alimentares é importante também que vocês pensem nos alérgicos, tem muita gente que é alérgica a camarão, frutos do mar, os celíacos, porque se for celíaco, né, eu produzo na minha empresa, na minha cozinha industrial, ela pode estar contaminada. Então, talvez neste caso eu preciso ter um fornecedor, um parceiro fornecedor, para que eu possa então receber o fornecimento desses produtos puros, né, sem a contaminação a contaminação cruzada que ocorre nestes espaços também, que a contaminação cruzada para os celíacos, ela acontece. Os intolerantes à lactose, vegetarianos, veganos, então, criar um cardápio amplo e que vá atender o conjunto de questões que eu trouxe anteriormente, mas também estas novas, né? De quanto tempo eu vou dispor aí para preparar? Quanto tempo? Isso é um ponto fundamental. Eu vou ter tempo para preparar tudo isso que eu estou propondo no meu cardápio? Pensar é importante, certo? Fiquem atentos quanto a isso. A cozinha está bem equipada? A cozinha está bem equipada em qual sentido? A minha cozinha, eu posso ter os equipamentos, mas a cozinha lá no local onde eu preciso finalizar, está bem equipada? Vai ter refrigeração? Vai ter forno? Vai ter fogão? Tem ingredientes suficientes para fazer isso tudo aqui no mercado local? Vai ter fornecedor que dê conta? E as louças? A Lúdica, aqui em Santa Cruz, vai dar conta de atender 500 ramecãs? Porque eu posso usar ramecãs em duas produções, entende? Então, assim, pensar isso é fundamental.
Mas qual é a estação do ano que o evento vai acontecer? É no inverno, no verão, na primavera? Quando a gente está criando esse menu é criado para os clientes e para os convidados, ele vai depender também de outros fatores, da sazonalidade, se os produtos são da época, se os produtos são da época, eu tenho uma oferta maior e eu tenho um preço menor. Ou lógica, oferta e demanda. Se os ingredientes são de fáceis acessos nessas lojas aqui na região, né, pensar isso é fundamental. Se alguns desses ingredientes, né, eles são muito caros, são importados, como é que eu posso substituí-los? De que forma, se eu vou ter um preço bem acessível? Da técnica, né? Diversificar as técnicas de cocção, né? Técnica de massa, cocção, resultado final. Frituras, assados, escalfados, gratinados, marinados e a vácuo. Assim, isso é variabilidade de cardápio. Não é só focar em ingrediente e variar, mas também técnica. Por isso que quando a gente está trabalhando em fundamentos e técnicas da cozinha profissional, a gente está falando de procedimentos que vão trazer variabilidade ao cardápio. A técnica no cardápio, a técnica da nomenclatura ao prato final. Se vocês começarem a observar a técnica, o ingrediente e o molho, você pode construir o nome do seu prato. Das opções, né? Verificar todo o cardápio para não repetir os ingredientes principais nos pratos. E do tempo, como eu falei, da estação, né? No inverno, pratos mais quentes, encorpados, apimentados, consistentes. E no verão, aquele frescor, né? Até mesmo gelados. Então, com base nessas informações que vocês vão coletando em diálogo e né, nessas entrevistas com os clientes, vocês vão conseguir produzir, elaborar um cardápio bem elaborado, bem planejado, que vocês consigam dar conta. Vocês não podem também pensar em elaborar um cardápio que vocês não vão dar conta de cumprir. E daí fica muito ruim para a empresa de vocês. Esse cuidado no processo de captação dessas informações é super importante. É super importante. Mas também é importante que o cliente ele fique ciente que esses questionamentos que vocês estão fazendo com ele é muito importante, e o objetivo principal dele é fazer com que um evento dele, principalmente na parte da alimentação, seja um sucesso, seja o que ele espera de nós enquanto fornecedores. Então, pensem nisso. Acabo repetindo várias vezes, mas eu não tenho problema em repetir que a questão crucial de um bom menu é nas entrevistas, certo? Mas também que vocês incluam uma variedade de sabores, de texturas, aromas e cores. Sabores de ingredientes, molhos, texturas, cocções e aromas e cores, ingredientes e ervas. Então, fazer essa combinação, conhecer ingredientes, testar ingredientes e usar técnicas culinárias diferentes é fundamental. Criar um menu de contrastes é esse movimento, usar, né, diferentes formas de apresentação, diferentes texturas, diferentes cores, diferentes alturas, porque eu posso ter uma mesa fixa, como a gente já trabalhou em aula algumas vezes, e também, como a gente já fez em aula, os itens circulantes, certo? Os de mesa fixa, muitas vezes eu consigo produzir antes, e os circulantes eu acabo tendo que saber se a minha infraestrutura no local da festa vai ter condições de eu executar este processo. Algumas das preparações, elas podem ser, né, mais complexas, e essa complexidade vai trazer um diferencial, obviamente, e vai harmonizar com outras que são mais simples, mas muito gostosas, né, e que vocês consigam, então, encontrar aí um equilíbrio, né? Então, tentem usar esses ingredientes variados, não repetindo o mesmo ingredientes mais de uma vez, assim, no máximo duas até dá para aceitar. Levar em consideração grelhados, fritos, assados, tostados, servidos crus. Quando está servindo cru, lembre-se da segurança higiênica e sanitária. Inclua pelo menos 2 canapés quentes para festas, né, nos meses mais frios do ano. Canapés quentes, eu estou falando aqui de circulantes, como já falei em aula. Poucas ideias, né, em média 8 a 12, mas bem escolhidas, podem ter um impacto, né, que vai te dar aí mais tempo, mais liberdade do que fazer 20, 25 itens diferentes. Por que eu quero dizer isso?
Eu preciso, quando eu faço um cardápio, considerar que alguns itens podem sair mais, outros podem sair menos, mas eu preciso ter pelo menos um para cada pessoa provar. Entende? Então, esse jogo também é complicado. Como é que eu vou saber que um item sai mais ou menos? É o fluxo do processo e os atendimentos que a gente vai realizando, que a gente vai entendendo. Né? Pensar, então, o perfil dos convidados é fundamental e que ele vai ter uma enorme influência aí na escolha do menu. Eu vou reforçar isso sempre com vocês. Cuidado com as suas próprias escolhas e também com as escolhas particulares dos clientes. Isso é diálogo, isso é aprendizado. Por exemplo, né, uma reunião de um clube de futebol, não tem como servir quiche petit four. É preciso entender o perfil dessas pessoas, né? Pensar nessa variedade dos pratos que eu vou que eu vou oferecer, não tentar nunca, nem vou dizer não, é nunca, fazer um menu para um evento somente com receitas novas. Isso é o maior tiro no pé, porque pode dar tudo errado, ou pode dar tudo certo. Depende da sorte. Então, experimentar receitas novas antes da realização da festa é fundamental. A questão de testar receitas é sempre importante em qualquer planejamento de cardápio. Seja para um restaurante, seja para um buffet, seja para um evento como este da turma de vocês. Né? Se certifiquem de incluir receitas fáceis de executar e de baixo custo, porque muitas vezes elas trazem elas ajustam algumas receitas em que a margem de lucro fica muito pequena. Então, essas receitas fáceis, de rápida mão de obra e baixo custo, elas são a estrela do cardápio, porque elas são rápidas, elas são gostosas e elas trazem bom lucro, certo? Tem que pensar nisso. Nosso papel não é só trazer a melhor experiência gastronômica para os nossos clientes, é também dar lucro, senão não existe empresa, né? Não repetir os ingredientes, eu já disse, então, por regra, não sirva pastel de camarão, queijo de camarão, temperado de camarão, escondidinho de camarão, sopa de camarão, entre camarão e tudo. Não é a festa do camarão de Pelotas, então a gente precisa pensar nessas cores, nessas texturas e alturas diferenciadas. Tentar sempre buscar uma boa variedade de ambos, né, considerando o que eu sempre falo, sabores, ácido, salgado, condimentado, sutil, picante, doce, combinar geleia com picante, geleia com queijo e assim vai. É a criatividade. Mas como é que eu sei que isso funciona? Porque eu testei antes, eu criei um cardápio e eu posso fazer as pessoas provarem. Isso é uma boa ideia. Vocês podem construir 5 cardápios para eventos, já ter esses 5 cardápios, menus prontos, e hoje eu vou testar o menu primavera. Eu vou dar nome para os menus. Eu convido 10 pessoas próximas, até mesmo as promoters dos eventos, para virem provar, né, fazer essa degustação para elas, deste menu. Isso coloca vocês também à frente dos demais, porque elas vão fazer parceria com vocês, enquanto a cliente, porque nesse processo de evento, o que eles buscam primeiro é a promoter, e a promoter vai fazendo as relações com floricultura, espaço do evento e comida. Então, assim, busquem promoters, as promoters vão fazer esse diálogo e intermediação. Então, quem eu preciso me relacionar bem? Primeiro com a promoter. Mostrar para ela, testar, olha, estou produzindo isso, isso e isso. Então, é uma boa ideia para vocês pensarem. Eu falei de previsão do tempo, né, dessa questão temporal de produção, é importante. A previsão do tempo também é importante, né? Ou seja, as condições climáticas também são fundamentais, porque quando a gente tem que pensar isso no sentido do deslocamento das comidas, a questão logística, e também que algumas preparações que a gente possa ter preparado são com massa folhada, ou são com caramelizados, e assim segue, que podem ou umedecer, ficar com aquele aspecto pegajoso, ou até derreter. Chocolate, por exemplo. Né? Então, a previsão e o controle do tempo ele é muito importante nesse planejamento. E o controle do tempo que eu me refiro aqui, eu estou também me referindo aos tempos de montagem e execução. Tem muitas preparações que são demoradas demais, vão requerer um mise en place muito bem executado, bem picadinho, com as técnicas aqui de corte,
bem executadas. As técnicas de cortes neste processo aqui, como saladas, canapés e finger foods, elas precisam ser executadas. Eu não posso pegar, neste caso, para decorar e bater uma cebola no multiprocessador, certo? Aqui a execução da técnica, ela é fundamental, diferentemente do buffet, certo? Isso eu gostaria que vocês atentassem também. O tempo é fundamental quando a gente vai estar falando aí do planejamento do próprio evento. O horário do evento, ele vai interferir na escolha do menu. E também na quantidade de comida que a gente vai servir. E eu vou tratar disso mais à frente. Então, considerem que se uma festa ocorre logo pela manhã, eu não posso servir quiche, cachorro-quente, entradinhas, espetinhos de carne, entre outros. As pessoas vão buscar comidas mais leves, e o teu cliente também pode te sugerir isso, né? Essas comidas mais leves. Agora, se for à noite, o clima e o ambiente for aconchegante, as refeições são mais desejadas, vai pedir um pouquinho mais de glamour de vocês, e essa duração vai pedir uma maior quantidade também de comida. Se o evento durar de 4, né, das 19 às 23 horas, eu preciso também saber que eu preciso produzir mais comida por pessoa. Então, essas quantidades individuais de consumo irão aumentar. Esses eventos de curta duração, né, coffee break, coquetel rápido, eles devem servir preparações fáceis de comer. Eu trago algumas imagens aqui. Bolos, mini sanduíche, alguma coisa com fruta. A fruta está cara agora, então é preciso dar uma boa pensada também neste aspecto. Considerar sempre que perguntar, né, no coffee break, vai querer bebida, não vai querer bebida. Agora, os eventos de longa duração, né, coquetel completo, almoço, jantar, vai trazer uma preocupação maior no sentido dessa organização do menu. E também, não só das comidas, mas também dos receptáculos em que eu vou colocá-las, certo? Então, eu preciso pensar o menu atrativo, agradável, gostoso, com comidas bem executadas, em quais as louças que eu vou servir, porque assim, a louça faz parte também da comida. Então, a gente também precisa aprender a olhar para a louça com um aspecto que ela vai complementar, ela não pode ocultar. Isso eu já falei para alguns colegas nas aulas. A louça tem que trazer esse diferencial. Então, o armazenamento seguro dos alimentos é outro ponto importante. A manipulação segura é fundamental. Então, de modo a garantir a segurança alimentar e nutricional, aqui, o profissional deve preparar apenas o que vai ser consumido próximo dos minutos, principalmente o que for cru. É o que se conhece de cozinhar por lotes, ou seja, eu faço as bases cozidas e eu vou, então, fazendo a comida em pequenas quantidades à medida da reposição. É um procedimento bem recomendado, como uma forma de controle de sobras também, pensando no lucro e no desperdício, né, para que a gente mantenha aí os alimentos frescos em qualidades nutricionais. Mas para isso eu preciso ter equipe, então vocês se assegurem que a equipe vai dar conta de realizar isso. Usar os conhecimentos e técnicas das cozinhas globalizadas é super legal, tá muito em evidência, né? A gente está falando da Fusion Food, a gente pode usar entre outras, né, como a cozinha asiática, misturando aí a Nikkei, a cozinha com Peru, a indiana, a tailandesa, a chinesa, a vietnamita, peruana, a grega, entre tantas outras cozinhas regionais, né? Vão trazer aí uma elegância para o cardápio, uma originalidade, vai deixar ele diversificado e contemporâneo. Mas, volto a reforçar, certifiquem-se que temos ingredientes aqui na região, certo? Se vocês colocarem um item no cardápio e não tem mais em Santa Cruz, vocês precisam ir a Porto Alegre comprar isso. Isso é custo. Uma ida a Porto Alegre é, no mínimo, uns R$ 300, ok? Então, eu preciso me certificar que eu vou ter condições de servir isso. Que quantidade servir? Eu acho que essa é a parte que mais intriga as pessoas quando a gente vai fazer. Uma grande variedade de fatores vai acabar interferindo, então, na quantidade dos itens que vão ser servidos aos convidados. Esse consumo vai depender do local, vai depender das pessoas, vai depender de um conjunto de fatores que a gente já viu anteriormente. Quantificar essa quantidade de comida, ela é importante e é a parte mais complexa no meu ponto de vista. Eu acho que criar o cardápio é a parte que eu gosto mais, porque interagir com o cliente, com o fornecedor, quando eu fazia doce, é a melhor parte. Agora,
sempre dá um frio na barriga, quando eu fazia o pós-venda, eu ligava, oi, fulana, deu certo, como é que foi? Gostaram dos docinhos? Everton, gostaram muito. E a quantidade? Deu certinho, mas, sobrou um pouquinho, sobrou muito. Então, assim, essa questão de dar conta de servir todo o público presente no evento e que sobre pouco é a parte mais complexa. Eu já fui em eventos em que faltou comida, faltou no coquetel, né? E esse é um dos maiores dilemas, assim, que as pessoas têm quando vão preparar finger food, canapés e aperitivos, né? Que quantidade fazer? O que a gente pode saber aí quantos canapés, como a gente pode, daqueles que vão comer, é uma pergunta complexa, né? Como é que a gente pode saber qual será o mais popular? Né? Isso também, mas isso a gente vai aprendendo. Os primeiros eventos que vocês forem, se que alguém for fazer, vai perceber isso, vai ter certa dificuldade, mas depois já vai pegando esse traquejo do jogo e vai entender, né? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas comem mais em um evento, né, com estilo de menu, do que em jantares e festas com menus e cardápios convencionais, sistema à la carte ou buffet, entre outros. Por quê? Porque as pessoas estão sentadas, né, são pequenas porções, sem muito controle, ou estão de pés, não, então, estão de pés, naquele clima agradável, descontraído, então acabam comendo mais. Sempre vão existir algumas exceções, assim, que vão, de alguma forma, comprovar essa regra. Claro, mas nesses eventos com canapés e finger food, a gente sempre tem que estar atento com a cozinha preparada para produzir mais quantidades, né? Então, é sempre bom que vocês também observem, né? Que um evento costuma-se calcular, em média, 17 a 18 mini porções. Mini porções são aquelas porções de uma ou duas mordidas, certo? A peça vai ter, em média, 30 a 40 gramas. Se a gente multiplicar as 18 peças por 30 gramas, isso resulta num total de 540 gramas de comida por pessoa, o que é considerado quantitativamente suficiente em alimento para um adulto. E daí entram aquelas substituições. Determinada pessoa come isso, determinada pessoa não come aquilo, e daí você consegue ir fazendo esse jogo. É importante que vocês consigam extrair o máximo de informações da sua cliente, do seu cliente, para não errar nas quantidades. Conhecer o perfil dos participantes do evento é fundamental. Saber quanto tempo este evento vai acontecer é outro ponto importante. O que servir, né? Qual é a época do ano? Perceber que pode ocorrer um consumo maior em determinadas épocas mais frias do ano, porque a comida também traz esse aconchego, a comida traz essa característica, né, de aquecer. A hora do dia, né? Considerar o horário em que os convidados terão comido a última refeição completa, também pode, porque se eu vou servir um evento às 19 horas, talvez a última refeição dessa pessoa pode ter sido meio-dia, 1 hora. E esses convidados que tiverem que viajar ou que saíram do trabalho diretamente para a festa poderão comer mais. Um local muito cheio vai dificultar o movimento das pessoas que estão servindo e, com isso, vai reduzir a quantidade de comida consumida. Vejam como é importante entender a questão nesse planejamento, né? O local cabe 100 pessoas, mas eu vou botar 150. Nossa, vai ficar apertado. Vai ficar apertado até para os garçons circularem com bandejas. Imagina a dificuldade deles, certo? Os amigos e familiares não se sentirão inibidos para comer o que quiserem em uma reunião informal, né? Enquanto em que um encontro formal, todas as pessoas ficam mais reservadas, como resultado comem menos, né? Então, assim, esses eventos onde os convidados comem, né, pagam para comer, há um pensamento que se tem comida boa, elegante e gostosa. Então, assim, isso é são boas ideias aí que vocês possam pensar e refletir, né? Então, uma ideia aproximada aí que a gente trabalha em algumas bibliografias fundamentadas na Larousse Gastronomique, entre outros, é apresentar antes de um jantar, né, com cardápio, menu completo, antes de um primeiro prato,
cerca de 3 a 5 peças por pessoa. Ah, vai ter buffet, Everton, vai ter menu à la carte. Então, eu gostaria de deixar na mesa alguns os salgadinhos, alguns canapés, assim, até que o serviço de jantar inicie. Considere 3 a 5 por pessoa. Eu já indico trabalhar com 5, para dar oportunidade de repetição, certo? Sempre pensem a oportunidade da repetição. Para encontros à noite, né, que tem uma duração de 2 a 3 horas, sirvam de 10 a 12 peças por pessoa. E escolha, no máximo, 10 tipos diferentes, por causa da repetição de alguns que são mais preferidos, ok? Para eventos com mais de 4 horas, sem refeição, apenas coquetel finger food, vocês devem considerar de 16 a 18 peças para cada pessoa. Sempre buscando, nesses casos, variar aqui entre 8 a 10 tipos. Nessas de 18 a 10 peças, de 16 a 18, você pode trabalhar com 10 tipos. Dá uma oportunidade maior de outras experiências para estas pessoas. Então, assim, é um número quantificável difícil, né, de se ter, de se obter. Então, vou relembrar para vocês, um jantar em que vai ter comida antes, eu vou sugerir para vocês que a gente trabalhe com 3 a 5 peças por pessoa. 3 a 5 peças por pessoa, aqui. Ou um evento de 2 a 3 horas, sirva 10 a 12 peças por convidados em 10 tipos. Eventos para mais de 4 horas, eu vou servir 16 a 18 peças por pessoa, em uma variação aí de 10 tipos, para dar o que eu disse antes, uma maior quantidade de provas, né, de degustação de outros itens para os nossos clientes, né? Sempre depois que a gente calculou isso, essas peças, a gente também vai fazer aí um outro cálculo que a gente recomenda, que é uma quantidade extra de comida por pessoa. Essa quantidade extra aí, servindo, em média, 10 a 12%. 10 a 12% sempre é uma boa, falei 10 a 12, desculpa, 10 a 20%. Por quê? Porque essa margem de segurança vai ajudar vocês no sentido de evitar surpresas de fatores externos, e isso acontece, né? Número de convidados acima do estimado, extensão do horário da festa, interesse exagerado ou especial dos convidados em determinado item produzido, né, preparado. Então, essa margem dos alimentos não precisam estar finalizados, eles podem estar pré-preparados, organizados, e na medida que vai saindo, vocês vão produzindo eles no evento. Essas quantidades também, quanto maior o número de receitas diferentes, já comentei antes para vocês, que são apresentadas ao evento, maior será o impacto positivo. Mas cuidem-se e lembrem-se do que eu falei anteriormente, né? É recomendado oferecer preparações diferenciadas sem repetir os elementos principais. Então, assim, aqui eu trago algumas particularidades, né? Uma outra tabela de um outro autor que eu gostei bastante e que funciona antes de almoço e jantar, 3 a 5. Eu já vou trabalhar as duas primeiras colunas aqui dessa tabela, né? Considerando tipos diferentes. Eu trabalharia, antes de jantar e primeiro prato, 5 unidades, 3 tipos diferentes. Encontros de 2 a 3 horas, 10 a 12 unidades, 8, 10 tipos diferentes. Festa apenas com canapés, 16 a 18 unidades por pessoa, 10 tipos diferentes. Recepção, casamento com uma refeição, 12 unidades por pessoa, 8 a 10 tipos diferentes, considerando 3 a 5 tipos doces, certo? Isso são algumas outras sugestões aí para vocês. Essa variedade, né, de preparações em um menu tem reflexos diretos na complexidade logística em que a gente vai entregar isso. É um item de muita importância na fase do planejamento também do evento e da organização. Como é que eu vou transportar? Caixa térmica, hot box. Hot box são umas caixas azuis em que tem uma GN e uma tampa e que ela mantém o calor. Levar equipamentos de cocção,
local equipamentos de mistura, batedeiras, liquidificador. Eu vou ter material apropriado para isso? Se organizem. Visitar o local, como eu disse anteriormente, é fundamental. É preciso que vocês tenham em mente, então, essas limitações, não somente de orçamento, mas também do espaço, dos equipamentos, da louça, do tempo de produção, certo? Isso, sem dúvida, é um ponto importante. Existem inúmeras possibilidades aí de criação de cardápios, né, de canapés e finger food. Legumes e frutas, carnes, frutos do mar, queijos, frutas, geleias. Alguns vão desempenhar um papel principal, outras vezes serão secundários. Algumas ocasiões aí serão mesclados com preparações arrojadas, né, como crustáceos, camarões, vieiras, mexilhões, caranguejos, lagostas, entre outros. Eles são ingredientes muito finos, apreciados de ótima aceitação, mas muito caro. Saibam considerar isso também no preço do produto final de vocês. Peixes tradicionais, salmão, truta, surubim, entre outros, também ganham uma versão variada de opções e também podem ser apresentados defumados. Aplicar conhecimentos técnicos é fundamental. Temperos picantes, ácidos, especiarias exóticas vão ser aí uns macetes, são chaves importantes que servem para sofisticar a produção. Ingredientes bem valorizados, caviar, trufas, açafrão, champanhe, botarga, são também empregados de forma mínima, em pequena quantidade, para dar um toque de finalização, porque são ingredientes, como vocês sabem, caros, né? A apresentação, as apresentações diferentes nem sempre tendem a ser mais caras, né? E sempre deixam a comida encantadora e elegante. E para alguns ainda mais deliciosas. Então, o uso de ervas frescas, servir como palitos, caule de alecrim, buquê perfumado para enfeitar e uma cobertura aromática, né? Para forrar as bandejas e servir é uma boa dica. Escolher ervas que não são tão propensas a murchar com rapidez, alecrim, tomilho, orégano, louro, capim-limão e sálvia, são algumas opções. Elas também podem ser usadas, como disse, na forração de bandeja, mas que vocês façam a limpeza, né? Folhas de bananeira, figo parreira, folhas de uva, palmeira, entre outras, são também possibilidades para arrumar a mesa que vocês estão pensando, ok? Frutas, vegetais de cores fortes, né, para decorar travessas, furar eles, né, para transformá-los em recipientes comestíveis também. Os queijos, né, fazer aquela panela de queijo também é super interessante a partir de ferramentas essenciais aí adequadas para isso. Visitar lojas asiáticas ou étnicas para encontrar as ideias diferentes e baratas para servir. Uma cesta de vapor no bambu, um steamer, entre tantas outras ideias que vocês podem combinar também com quem está organizando. Essas festas com canapés e finger food são aí uma forma muito interessante para encantar o público, o número de pessoas em casa. Isso também vocês podem assumir. E não é necessário também se preocupar com talheres, né? Se você estiver preparando, por exemplo, uma festa para 15 convidados, será necessário ter alguma ajuda para servir, seja de profissionais ou até amigos. Mas nem toda comida precisa ser servida, né? É uma abordagem mais informal, tudo em bandejas, travessas, em recipientes bem interessantes. Arrume o tipo de canapé aí, no máximo 2 tipos, uma bandeja por vez, isso é um ponto importante. Colocar vários tipos, quando eu for montar uma mesa como essa da imagem, juntos numa bandeja, não vai confundir somente o visual, mas não é prático, né? Já que os convidados terão que interromper, ficam parando a conversa, às vezes trancam a mesa, o fluxo ali. Então, coloque os canapés em fileiras organizadas, em espaços uniformemente organizados, né? De forma a maximizar este aspecto visual. Números ímpares ficam melhores que números pares, né? Linhas diagonais são mais agradáveis aos olhos que linhas retas, então isso também é interessante. Lembrar desta regra de ouro na apresentação dos alimentos ao arrumar os canapés nas bandejas é um ponto-chave. Não encha demais as bandejas na hora de servir. Uma bandeja muito cheia pode parecer desordem, bagunça, ao invés de ser elegante. Os enfeites devem ser simples, as comidas muito decoradas podem parecer difíceis de comer. Então, pensem na sutileza, mas também nos aromas que a decoração da comida pode trazer. Certifiquem-se de que os convidados tenham um lugar para colocar os palitos
que restam aí das louças. Propriamente as louças, né? Evite usar pratos e travessas que não sejam, que sejam muito pesados, muito quentes, até mesmo difíceis de usar. Tenham sempre guardanapos em mãos em quantidades suficientes. Quando a gente vai falar de planejamento de equipe, de planejamento e equipamentos, a gente está falando também de tipos de canapés que podem ser feitos com antecedências ou até mesmo congelados, outros que podem ser preparados um dia ou 2 dias antes e armazenados em refrigerador, e que alguns deles possam ser terminados no próprio dia do evento. E sempre que possível, busquem evitar preparações de última hora. Cozinhe mais cedo e aqueça antes de servir. Deixe um período antes do evento para fazer essas finalizações e montagens. Organização é tudo. Faça uma lista detalhada daquilo que precisa comprar, daquilo que precisa ser preparado com antecedência, quando que o evento deve fazer. Comida que não estraga pode ser comprada antes, ao passo que alguns desses alimentos, como ervas aromáticas, legumes, devem ser comprados mais perto do dia da festa. Então, assim, é planejamento. Precisa ter planejamento, senão não vai dar certo. Quando congelar itens pequenos, como mini quiches, almôndegas, deixe esfriar completamente antes de colocá-los em travessas ou com papel alumínio e congelar. Depois de congelados, passe para sacos. Faça etiquetação com nome, identificação, data de validade, né? Quanto que foi produzido, quanto que vale tempo congelado antes de fechar, também tirar o máximo do ar aí de dentro desses sacos. Se tiver uma máquina a vácuo, melhor ainda. Também é possível colocá-los em camadas simples entre folhas de papel manteiga e recipientes herméticos. Né? Principalmente os itens que foram massas de quiche, entre outros. Feche bem. Né? E também feche tudo bem e congele, mas atenção, faça esse processo somente os itens estarem devidamente congelados. Não esqueça, né, de ver se os equipamentos, né, de cozinha estão adequados, estão funcionando, se os congeladores têm espaço suficiente, se o forno é suficiente para aquecer grandes quantidades, se eu vou ter pratos, ramequins, copos, talheres suficientes. Se não tem o que eu fazer, não está tudo perdido, não. Por isso, o planejamento que eu comentei anteriormente é importante. Eles podem ser alugados ou até mesmo emprestados. Alugados, a gente tem empresa. E o canapé, quando a gente está falando, a gente falou de planejamento, o canapé ele tem uma base de 4 componentes, né? Base, creme, item principal e decoração. Vejam ali, a base, o creme é um adesivo, o corpo é o item que dá o sabor e a guarnição que é o que decora. Essas bases, elas podem ser pedaços pequenos de pão, frescos ou torrados, massas, verduras, legumes, massa de brioche, queijos, frutas, e talos, entre outros. O creme vai funcionar como um tipo de cola que vai ligar esta base ao item principal, que vai trazer umidade e sabor. E esses cremes, eles podem ser creme X, maionese aromatizada, patês, mousses, entre outros. Se for maionese, que seja maionese industrializada, né? O item principal é o elemento que vai dar nome ao canapé de vocês. Então, é o que vocês vão querer evidenciar, vender no aspecto visual. Pode ser um carpaccio, pode ser um caviar, pode ser um queijo defumado, pode ser embutido, pode ser frango, salmão, carne seca, camarão, e assim segue. O que a criatividade de vocês trouxer à tona. A decoração é aquele toque delicado, sensorial, que vai chamar a atenção de vocês. Podem ser alcaparras, azeitonas, ervas, pimentões, geleias, queijos oleaginosos, legumes, entre tantas outras. Né? Então, para pensar o canapé, é super bacana pensar nisso. Né? Torre o pão para as caponatas, né? E outros recheios cozidos, mas atenção, só coloca o recheio nos pães torrados na hora de servir. E isso vai requerer uma mão de obra rápida para o processo. Se usar um pão mais firme, como o de centeio, não é necessário, centeio integral, pumpernickel, não é necessário torrar. Os cremes de canapés, né, devem ser bem temperados na aplicação, em temperatura ambiente, para facilitar a modelagem com o saco de confeitar, e lisos, porque se eu vou usar saco de confeitar, ele pode trancar e estourar o saco, entendeu? E o processo de usar o saco de confeitar transparente, ele vai facilitar muito o trabalho de vocês. Essa é uma regra importante, né, que vocês devem observar. Outra delas é o uso de ricota como ingrediente base.
Daí, ou peneirar ou usar muito bem no processador. Não pode ficar os grumos, senão vai dar problema, ok? Se usar creme de leite nata, tenha cuidado para não bater demais, porque ela vai talhar e vai mudar o aspecto visual. Eu sempre vou aconselhar vocês a usarem creme de leite pasteurizado industrializado, creme de leite de caixinha, para evitar até problemas de contaminações alimentares, porque uma nata pode azedar muito rápido. Imagine, a comida pode ficar na mesa 4 horas e uma pessoa come e passa mal, vocês vão levar um processo por questões de alimentação. As coberturas devem ser cortadas no tamanho e espessura adequadas e ter padronização uniforme. Padronização uniforme, todos no mesmo sentido, colocados. A estética é um ponto fundamental. Ser minimalista é muito importante em canapés e finger food. E essa decoração deve ser um complemento, precisa ser leve, atrativa e saborosa. Não deve brigar com o item principal, ela deve complementar. O mise en place precisa estar bem organizado, então, como um processo que vai garantir uma preparação rápida e eficiente. Eu trouxe algumas imagens aqui sobre canapés e finger food, né, principalmente dos canapés, e relembrando um pouco, né, planejamento de um menu para um evento requer o cumprimento e atenção de um conjunto de itens que são fundamentais para que a pessoa que está te contratando veja e tenha um sucesso na sua festa. Este foi o material da aula de hoje. Não deixem, então, de realizar as atividades na sala virtual, elas valem presença, elas valem pontos também nas atividades complementares. Obrigado.